Boa noite, meu nome é Adalto, trabalhador do Centro Espírita Fraternal Teresa d'Ávila, e dando continuidade a mais um encontro com o Evangelho de Jesus, nós vamos comentar hoje sobre os médiuns. Está no capítulo A Fé Transporta Montanhas, capítulo 19, item 10. Elevemos os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, rogando inspiração, rogando a ajuda do alto para que possamos atingir o objetivo e assim possamos estar cada vez mais fortalecidos diante do Evangelho de Jesus. E em nome desses amigos espirituais, os mentores da Casa de Teresa d'Ávila, em nome de Maria Santíssima, em teu nome, Jesus, e em nome de Deus, sobretudo, possamos iniciar os nossos propósitos deste momento. Que assim seja, graças a Deus. E assim nós vamos vendo inicialmente, para facilitar o nosso entendimento, recorremos ao Livro dos Espíritos na questão 459, quando Kardec pergunta se os espíritos influem nos nossos pensamentos e nas nossas ações. E ele tem a seguinte resposta: sobre este aspecto, a influência deles, dos espíritos, é maior do que imaginais, pois com muita frequência são eles que vos dirigem. E nós recorremos também a Leon Denis, no livro No Invisível, capítulo 8, que ele nos diz o seguinte, que depende do homem receber as inspirações as mais diversas, desde as mais sublimes até as mais grosseiras. Nosso estado mental é como uma brecha pela qual amigos ou inimigos podem penetrar em nós. Os sensuais atraem para si espíritos sensuais que se associam aos seus desejos, aos seus atos e aumentam-lhe a intensidade. Os criminosos chamam espíritos de assassinos que os impulsionam mais adiante no caminho do mal. O inventor é auxiliado pelos pesquisadores do além. Então, só nessa introdução, nós vamos vendo e analisando a influência dos espíritos que têm sobre nós. Então, tudo isso depende muito da nossa forma de viver, ou seja, do nosso modus vivendi, não é? Que através dos nossos pensamentos, através das nossas ações, não é? Através dos nossos sentimentos, vamos dizer assim, voltados para o bem ou para o mal, né? A gente atrai esses espíritos, agindo como se fôssemos um ímã, né? E assim é que vamos, de conformidade com esses nossos desejos, com esse nosso modo comportamental, levando a nossa vida de aflições ou de alegrias cristãs, quando nos colocamos a caminho do entendimento, da fraternidade, da caridade, da bondade. Isso tudo nos deixa mais a cavalheiro da nossa vida, né? Para que possamos, assim, minimizar a situação em que nós estamos envolvidos, né? Tendo em vista sermos espíritos, mas encarnados e passando pelas vicissitudes de um mundo de provas e expiações. Então, recorremos também ao Livro dos Médiuns, no capítulo 14, item 159, que Kardec nos diz que qualquer pessoa que sinta, num grau qualquer, a influência dos espíritos é por isso mesmo médium. Então, daí a gente conclui que todos somos médiums, todos. Por isso que nós recebemos a influência dos espíritos, todos nós.
Então, todo aquele que recebe a influência do Espírito é por esse fato médium. E ele prossegue dizendo: esta faculdade é inerente ao homem e, por conseguinte, não constitui privilégio exclusivo. Assim, há poucas pessoas nas quais dela não se encontrem rudimentos. Raramente vamos encontrar uma pessoa, vamos dizer assim, para o nosso entendimento, uma pessoa insensível, né? Nós todos temos essa sensibilidade que aumenta, essa sensibilidade, à medida que nós nos predispomos a aprender, à medida que nós nos predispomos à prática do bem, e aí essa sensibilidade vai aumentando, né, a cada instante. E ele prossegue dizendo: pode-se, portanto, dizer que todo mundo é mais ou menos médium. Entretanto, aí ele faz justamente a referência aos médiuns que como nós conhecemos, aos médiuns propriamente ditos, que são aqueles que possuem a sua mediunidade ostensiva. E ele então diz que esta qualificação só se aplica àqueles nos quais a faculdade medianímica está nitidamente caracterizada e traduz-se por efeitos patentes de quê? De uma certa intensidade. O que depende então de quê? De uma organização mais ou menos sensitiva. Então, aquele médium que tem a sua mediunidade ostensiva, ele nasce com uma condição, né? Uma organização física, né? E dessa organização ele vai justamente ter maior ou menor acesso à influência espiritual. E essa influência vai variar de intensidade, de conformidade com essa capacidade mediúnica de cada um. E então, nós vamos ver, porque nos fala da fé que transporta a montanha, que está lá no capítulo 19, como falamos, e no item 10, intitula-se Os Médiuns, e Kardec nos diz assim: os médiuns são os intérpretes dos espíritos. Então, essa é uma das principais características da doutrina espírita, porque o médium é o intérprete dos espíritos. Então, foi através dessas interpretações que nós tivemos a felicidade, né, da obtenção, através de Kardec, de recebermos esta doutrina maravilhosa, a doutrina espírita, que a gente conhece como a codificação espírita, quer dizer, através das informações trazidas pelos espíritos em várias partes do mundo, né? E então ele diz assim: nestes tempos de renovação social, tem uma missão particular. Nesse tempo de renovação social, os médiuns ostensivos têm uma missão particular. Então, como ele faz alusão, né, anterior, sobre a fé que transporta montanhas, e essa alusão vem através da parábola da figueira que secou, ele nos diz que nesse tempo, falando desse tempo de renovação, ele diz que somos todos, né, como as árvores que devem dar o alimento espiritual aos seus irmãos. Eles foram multiplicados para que o alimento seja abundante. Então, quanto maior o número de médiuns, quanto maior o número de trabalhadores no bem, é justamente esse alimento que deve ser dado para que seja distribuído, seja espargido o Evangelho de Jesus no mundo inteiro e venha nos trazer a paz que ele tanto almeja que haja em nossos corações. Então, encontram-se em toda parte, em todas as regiões e em todas as classes sociais, entre ricos, entre pobres, entre grandes e entre humildes. Para quê? A fim de que não haja deserdados em parte alguma, e para provar aos homens que todos somos chamados.
Depois aí, nós também vemos a continuidade quando ele diz que mas se desviam do seu objetivo providencial, a faculdade preciosa que lhes é concedida, se o médium se desvia dessa faculdade e se fazem servir a coisas fúteis ou prejudiciais, se a colocam a serviço de interesses mundanos, se em lugar de frutos salutares produzem maus frutos, se não querem torná-la proveitosa para os outros, se não tiram proveito dela para si mesmos, aperfeiçoando-se, então são como a figueira estéril, que não frutifica. Tá? Deus irá lhes retirar um dom que se tornou inútil em suas mãos. A semente que não souberam fazer frutificar e deixará que se tornem presas dos maus espíritos. Ora, se a gente, com a devida vigilância, já passa por essas dificuldades, imagina quando a gente não pratica justamente o ato da bondade, não pratica a nossa mediunidade, conforme a gente vê a exemplificação também na parábola dos talentos. Tá? E aí nós recorremos a Teresa d'Ávila no livro A Caminho da Perfeição, capítulo 6, item 1, que ela nos diz o seguinte: ela nos fala do perfeito amor. Foi uma luta dela para chegar a essa perfeição, ao ponto que ela chegou, depois de tanta batalha, depois de tanta luta, diante de tanta dificuldade. E aí ela diz lá no item 1 o seguinte: muito me desviei, mas importa tanto o que fica dito, que não me culpará quem o entender. Voltemos agora, diz ela, ao amor que é bom e lícito que nós tenhamos, aquele que digo ser puramente espiritual. Porque a gente fala muito nesse amor material, mas ela aqui nos fala do amor espiritual, dessa grande importância, porque nós somos espíritas. Somos espíritos. Então ela diz: não sei se sei o que digo. Pelo menos parece-me não ser preciso falar muito dele, desse amor espiritual, porque poucos o têm. Poucos os têm. A quem o Senhor o tiver dado, louve-o muito. Aquele que receber essa mediunidade, essas oportunidades da prática do bem, que façamos com gratidão a Deus, que nos empenhemos sempre para não nos transviarmos, porque deve ser de grandíssima perfeição seguir esse caminho. Quero, pois, dizer alguma coisa dele. Porventura será de algum proveito, porque, pondo diante de nossos olhos a virtude, afeiçoa-se a ela quem a deseja e pretende ganhar. Então, quem se dedica, quem tem força de vontade, quem se empenha com perseverança, quem se empenha bem, com doação de si próprio, esses seguirão mais facilmente, né, a caminhada a passos largos. Então, na fé que transporta montanhas, nós vamos ver o seguinte: um espírito protetor em Paris, 1863, nos diz o seguinte: os apóstolos, com seu exemplo, também não fizeram milagres? Ora, o que eram esses milagres, senão os efeitos naturais de uma causa desconhecida dos homens de então, mas hoje em grande parte explicada, e que será completamente compreendida pelo estudo do espiritismo e do magnetismo. É justamente a finalidade maior dos médiuns, né, estudarem justamente sobre o espiritismo e o magnetismo. A fé é humana ou divina, segundo a aplicação que o homem der às suas faculdades em relação às necessidades terrenas, ou às suas aspirações celestes e futuras. E aí nós vamos ver também quando Jesus nos diz
que os apóstolos assim o fizeram, movidos pela fé robusta e pelo amor exemplado por Jesus. A fé sem obras é morta. Então, que possamos refletir sempre nessa caridade, nesse amor que Jesus trouxe para nós, nos ensinando esse caminho da perfeição. Ele nos colocou a cavalheiro, né, dos seus ensinamentos, dizendo que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém irá ao Pai senão por mim. Então, de formas que possamos analisar, refletir bastante e seguir os passos conforme as nossas necessidades evolutivas. Que Jesus possa nos abençoar. E assim, encerrando, elevemos os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, rogando por essa espiritualidade amiga, a espiritualidade da casa de Teresa d'Ávila, que tanto nos norteia, nos inspirando, nos ajudando, sempre nos ensinando o caminho para fortalecer a nossa caminhada. Que em nome deles, em nome de Maria Santíssima, Senhor, em Teu nome e em nome de Deus, possamos encerrar esse nosso pequeno estudo, dando graças a Deus. Que assim seja. Graças a Deus.